Boa noite, torcedor alvinegro. Eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios. Falando as coisas do alvinegro de Porangabuçu, tem outro calvo aí na live, não é o Dudu e nem é o Anderson, é o Edgar. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele que faz parte lá do grupo do Ceará Mil Grau. E aí, pai, chama o Edgar, que ele tem uma boa visão do futebol, tem uns comentários deles aí são interessantes. A primeira coisa que eu perguntei, ele é babão? É não, então tá, vou levar ele pro canal, então, para ele fazer um teste. Esperando aí os meninos ainda aparecer, ver se o Marcelo aparece. O Dudu deixou o convite lá no grupo de administração, mas enfim, vamos tocar essa live, é um pré-jogo para a gente falar, discutir e conversar a respeito do Ceará atual, o Ceará com autoestima, né, diferente do rival, mas é sempre bom lembrar que o rival tem o melhor elenco, aquela história que a gente já conhece, né? É um time mais entrosado, está há 4 anos jogando quase 90% do mesmo time, e é um time muito perigoso. Se de repente voltar a jogar aquele futebol, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que aproveitar, e eu sou adepto de se ganhar um primeiro jogo para administrar o segundo, sempre. E aí as estatísticas estão aí. Quem geralmente ganha o primeiro jogo leva o campeonato. Então é bom o Ceará estar atento, tá certo? Peço aí que você está chegando nessa live aí, vamos compartilhar, vamos deixar o like. Rapaz, Edgar, eu tô vermelho igual a camarão. Eu comecei, fui para uma casa lá de um pessoal e fiquei o dia na sol, cara. Olha como é que eu fiquei. E eu acho que até a insolação eu peguei, porque eu fui tomar banho agora, bicho, parecia que estava pegando fogo. Quando eu saí do banho, pegando fogo, passar um creme. Mas vamos, bola para frente, isso não interessa. Vamos saber como é que está o torcedor Edgar para esse jogo, se ele está esperançoso. E depois a gente vai saber do comentarista o que é que ele tem a dizer sobre essa partida, qual é o melhor caminho para o Ceará conseguir aí uma vitória, que seria muito bom, até para a autoestima e para administrar no segundo jogo. Boa noite, Edgar, se apresente. Seja bem-vindo ao Resenhando, meu irmão. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Edgar, sou torcedor comum, como todos vocês estão assistindo aí a live, né? Claro que deve ter alguns rivais também que estão aqui nos acompanhando, sempre tem, né, Carlos? Certo. Então, esse é um momento de maior ansiedade, né? Que o torcedor tem, que é as vésperas de um clássico rei, de uma final de campeonato cearense, que o Ceará não é campeão desde 2018, né? Há de se convir, há de destacar isso aí também. E a gente está com aquele grito de campeão preso na garganta, né? No passado a gente bateu na trave ali, ficamos próximos, né? Mas agora, quem sabe, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? E é um momento muito bom, apesar da ansiedade, né? Eu diria que é um dos momentos mais prazerosos de torcer Ceará. É você chegar no final, um clássico, estádio lotado, e você realmente acompanhar o seu time em um bom momento, né, Carlos? Nós estamos em um bom momento, o elenco está com confiança, mas enfim, clássico é clássico, como você mesmo destacou, né? O time deles tem qualidade, tem uma folha superior à nossa, né? Mas antes de mais nada, quero mandar um salve aí para a galera do grupo do Ceará Mil Graus, né? Sempre acompanho, sempre estou no grupo aí, tá todo mundo ansioso por esse clássico também, né? E vamos torcer, tô contando as horas aqui, Carlos, viu? E fiz até dormir hoje direitinho. E é uma final histórica, né? Que a gente pode fazer história tirando um título histórico do rival, né? Eles já tiraram um título histórico da gente, que era o nosso segundo penta, em 2015, né? E aí o Ceará agora vai tentar desfazer todo esse desmérito feito pelo Campeonato Cearense, né? Essas vistas grossas com esse campeonato, que o Ceará só veio se atentar que o rival já era tetra, e aí no ano passado o Ceará correu para conseguir um penta, pecou na formação do elenco, porque a gente não tinha peça de reposição, como hoje também não temos. A gente pode até ter uma peça ali, outra colar, que é a altura, mas num todo,
né? A gente tem que ver como é que está a situação física, porque eu temo que a gente tenha que trocar peças com 30, 20, 30 minutos do segundo tempo, aonde tem a posição que não estão rendendo, que tem jogadores não à altura, e aí a gente pode cair verticalmente, e aí a minha preocupação é essa, como aconteceu no ano passado. A gente, até quando tinha fôlego, a gente fez 2-0 no rival, o título estava em Porogabuçu. Teve aquele pênalti maroto lá que o Kaique fez, mas o segundo tempo ainda o jogo ainda ia para as penalidades, e aí o Ceará nas trocas, o Fortaleza melhorou, porque o Ceará trocou, o Fortaleza trocou, e aí a diferença é monstruosa no banco, e aí os caras entraram e empataram o jogo, podia até ter feito mais gols. Inclusive o Ceará também teve um chute de fora da área, que o goleiro foi o João Ricardo. Era o João Ricardo. Foi o João Ricardo, pegou aquela bola que não, ano passado o Fernando Miguel. Fernando Miguel pegou aquela bola que era gol, né? Que dava o título. Ia para os pênaltis. Luvanor. A única coisa que ele fez. Luvanor chutou de fora da área, né? Foi quase gol. Jogador quase gol, né? O Ceará gastou milhões com quase gol. Isso é a diretoria do Ceará. Mas a gente. Agora, Carlos, sabe uma particularidade? Pode falar. Desculpa interromper, né? Assim, muitas vezes a gente lembra da final do ano passado e a gente quer deixar lembrado que foi mais decisivo para muitas pessoas, foi o gol do Caleb, ou talvez o pênalti que o Kaique fez, né? Ou essa defesa que o Fernando Miguel ele fez. Na minha concepção, que decidiu aquele título do ano passado foi ali o intervalo entre a semifinal da Copa do Nordeste, que a gente eliminou eles na quarta-feira à noite, não sei se você recorda, né? 3-2, aquele sufoco danado. E para o primeiro jogo da final, teve uma diferença ali de menos de 72 horas, né? O cara entrou um pouco desconcentrado, né? Não sei. Isso, eu acho que foi mais a questão do desgaste físico, né? Até porque a gente vinha de uma maratona de jogos, e o que acontece? O Vojvoda... e teve também a questão do esquema tático, né, Carlos? Porque eu lembro que o argentino lá, o Vojvoda, ele usava um esquema com 3 zagueiros. Nos 3 primeiros clássicos que a gente ganhou deles, ele usava 3 zagueiros, 2 alas, e o que acontece? O Ceará tinha o Janderson em boa fase na época, né? Tava correndo bem, tava driblando bem, o cara tava com confiança. Em uma ponta e não... Fez gol no segundo jogo. Isso, justamente. Então, assim, o Janderson tinha o Janderson numa ponta, tinha o Eric na outra, né? Então, esse esquema com 3 zagueiros que o Vojvoda jogava favorecia o Ceará, porque nós tínhamos 2 pontas muito rápidos, então era bola nas costas toda hora do Tinga e do Pacheco também, sabe? Só acontece, o argentino, na minha concepção, ele teve um golpe de mestre, assim, fez jogada de mestre entre aquela semifinal da Copa do Nordeste, menos de 72 horas depois do jogo, primeiro jogo da final. O que é que ele fez? Se ela estava desgastado, não tinha o elenco que eles têm, ele rodou o elenco, mudou o esquema, passou para ter um 4-4-2, fechou o corredor ali com o Pacheco jogando na primeira linha e com o Tinga jogando também do outro lado da primeira linha. A ponta do Ceará tirou a velocidade do Ceará. Eu lembro disso, que eu comentei sobre isso. Você lembra, né, Carlos? E tanto é que aquele jogo, o Ceará estava cansado, eles não estavam cansados, eles mudaram meio time de quarta para sábado, e aquele jogo eu lembro que o Ceará era para ter pego uns 4 ou 5-1. A gente foi engolido por eles. Tanto é que quando o time voltou a descansar na semana, que a gente foi para o segundo jogo da final, foi um jogo completamente parelho, que a gente poderia ter ganho deles tranquilamente. Tranquilamente não, né? Mas a gente tinha potencial para isso. A gente pegou aquele gol do Caleb no vacilo total, aquele pênalti do Kaique. Mas enfim, você vê que o detalhe ali entre a semifinal da Copa do Nordeste e o primeiro jogo, mudaram o esquema tático. Ele realmente deu um nó tático naquele jogo em cima do Morinho, só naquele jogo que o Morinho teve vantagem sobre eles em todos os outros jogos dos outros clássicos, né? Então, ele foi muito bem, o argentino, o Vojvoda, naquele jogo, e eu acho, Carlos, que sinceramente, que a situação hoje é completamente oposta do que nós tivemos naquela vez. Hoje o Ceará... é diferente, né? O contexto é diferente. Com certeza, eles estão amargando uma crise monstruosa. O Ceará hoje tem um time descansado, né? Inclusive, quase queriam... E uma coisa interessante, que há anos eu não via isso. Um comprometimento.
certo? Se tem salários atrasados, se não tem, isso não está entrando em campo. Eu achei que o comprometimento dos jogadores, até na hora do gol, todo mundo se abraçando, eu acho que o Ceará está bem unido num objetivo disso, desse não passa esse sentimento de comprometimento do elenco, Edgar? Sim, com certeza, viu, Carlos? É até mesmo, digamos assim, surpreendente, né? Eu nunca vi, desde aquela época de 2006, época dos rabelos, né? Eu nunca vi uma crise financeira tão grande no Ceará como essa, né? Que toda semana aí é processo trabalhista saindo, é notícia ruim saindo, e parece que a diretoria de futebol criou um escudo, né? Blindou o elenco. Por isso que eu até cheguei a comentar lá no grupo do Ceará Mil Graus, né? Que em meio à bagunça de gestão que é o Ceará hoje, né? O Ceará hoje é uma bagunça quase que generalizada, né? Eu creio que hoje o departamento de futebol, esse novo departamento de futebol, é uma das poucas coisas que está funcionando dentro do clube, porque as demais, realmente nós vivemos uma bagunça. Tanto é que olhei agora há poucas horas o nosso site lá do sócio, né? Sócio Vozão, temos o menor número de sócios torcedores em anos. Ou seja, a torcida não confia na gestão do Ceará. Mas em meio ao caos, graças a Deus, né? Trabalho do Ricardinho, do novo diretor lá de futebol, né? O Lucas Trubisky, né? Estão fazendo um bom trabalho, o Haroldo também. Então, eu vejo que está gerando algum fruto. O elenco está blindado. Eu não sei como está a questão salarial, se está completamente em dia, né? Se estão pagando só os salários, se estão pagando gente demais. Eu estou por fora disso aí, né? Mas, assim, que estão realmente, Carlos, muito comprometidos estão, e eu acho que as coisas estão fluindo a nosso favor para essa final, cara. Claro, é clássico, podemos perder, tem chance de perdermos, o rival tem jogadores que em um lance decide, Caleb, Moisés, Marinho, apesar da má fase do Marinho. Menos, né? Mas só a gente já tem o sentimento de igualdade, até pela a situação de pé de igualdade para uma final, porque a situação de um clube, o que passa para a gente de organização, de muito dinheiro, né, de jogadores com salário altíssimo, de nível de um banco. Fortaleza tem 2,5 times à altura, 2,5 times que troca. Mesmo assim, o Ceará, com toda a bagunça fora campo, né, que a gente já conhece, já fala muito aqui nesse canal, bate muito nessa gestão, na gestão Robson também, que não pode desvincular. Eu acho muita gente tentando. É a mesma coisa, gente. Mesmo com isso, o Haroldo, né, que cabe elogios, né, está tentando, do jeito dele, separar e criar uma bolha para tentar proteger o psicológico, para não entrar essa parte externa, entrar dentro de campo. E eu sempre falo, o importante dessa parte externa não entrar em campo é pagar em dia. Eu acho que isso aí é o mais importante. Salário em dia, jogador com a cabeça fresca, pagando as suas contas, porque boleto se vence todo dia. E de repente, jogador com salário atrasado, com pensão alimentícia para pagar, é complicado, gente. Então, eu acho que por isso que eu pedi, por mais que a desorganizado, por mais que o time não tenha dinheiro, porque foram gastos dinheiro, muito dinheiro jogado no lixo, dinheiro à toa, milhões, inclusive 30 milhões, o João Paulo tem que prestar conta com esses 30 milhões da Liga que entrou, e jogadores ainda, pelo que eu sei, um mês está devendo um mês, não sei se já foi pago, mas tem jogadores aí, clubes devendo, clube inclusive do Japão, devendo. Teve um problema aí do Marcos Vitor, não. Marcos Vitor, né? Floresta, né? Floresta, sabendo que o Ceará deve fornecedores. E cadê esses 30 milhões? Foi para quê? Então, mesmo sabendo disso, o Haroldo está conseguindo, né, motivar o elenco do Ceará. Se fosse o elenco do ano passado, não estava ganhando nada, porque atrasaram o salário lá no ano passado, os caras deixaram à toa o campeonato da Série B, tanto que o time nenhuma vez entrou, era salário atrasado. O time nenhuma vez entrou no G4. O time do Ceará, ele não tinha time para ser campeão, mas pelo menos para brigar pelo G4 ele tinha. A mesma coisa eu falo de 2022, o time do Ceará não tinha time para descer, tinha time para ficar lá
no meio de tabela, de 10º, 12º, nada de G10, porque não foi feito o time para G10, mas pelo menos, é tanto que ficou na Série A, na época, times piores do que o Ceará. O Juventude era um que teve uma recuperação com um treinador, né? Que o treinador foi para lá, o time recuperou, estava lá lanterna, teve uma recuperação absurda. É um treinador que a gente falava aqui. O Ceará não, era aquela bolha, trazia sempre os mesmos nomes e continuou naquele ciclo vicioso. Depois da demissão, para mim, injusta do Mourinho, porque estava fazendo um bom trabalho, estava fazendo omelete sem ovos, porque ele conseguiu bater no rival. De 5 jogos com o rival no ano passado, ganhamos 3, empatamos uma e perdemos a dupeta deles, né? Então, assim, inclusive a demissão na véspera, onde ele levou o time do Ceará para uma final de Copa do Nordeste, o time do Ceará meia boca, né? E aí demitiram, coisa que não é o Haroldo, né? Hoje, é tanto que a gente elogiou que os processos, né, que as contratações são diferentes, o processo de contratar, a humanização do setor de futebol que não tinha. Lá era todo mundo frio, ninguém sabia como é que o jogador estava se sentindo. Hoje tem a humanização, tem as pessoas querendo saber como é que quer, as pessoas fora de campo, com a família, com jogadores, com a alimentação de jogadores que vieram de fora para adaptação. Tudo isso a gente cobrava e está sendo feito. Está sendo feito. Mesmo com toda essa turbulência que hoje o Ceará passa fora de campo. É verdade, viu? É verdade, a diferença está grande. Edgar, tu imagina essa não vou falar nem a organização, mas tu imagina esse processo de futebol que o Ceará tem hoje, uma Série A com dinheiro, né? Gastando inteligente, contratando. Lógico que vai ter erro, vai ter erro, mas a questão é amenizar o erro. Amenizar. O Ceará gastou muito pouco com contratações. Né? Foi ali, pagou ali um ali para liberação, mas comprar, o Ceará não comprou ninguém mais, só um Pulga, né? Mas o Pulga já foi no começo do ano, né? Agora, sabe o que me preocupa, Carlos, em meio a essas boas notícias, né, do departamento de futebol, né? O que me deixa triste, na verdade, nem tão preocupado, mas triste, é porque isso era o mínimo que deveria estar correndo há anos. A gente estava na Série A desde 2018. E para você ter uma ideia do nível de amadorismo que o Ceará vivia, o departamento de scout, de análise de desempenho, era praticamente deixado de lado pela diretoria de futebol. O próprio Albeci, ano passado, quando no começo do trabalho dele, né, e do Juliano, ele mesmo deu a entender que não daria muito espaço, muita confiança para o departamento de scout. E hoje só para fazer lista. Justamente, porque assim, hoje qualquer clube minimamente organizado de Série A, de Série B, eu acho que até Série D e Série C, dependendo do clube, ele possui um departamento de scout robusto e uma diretoria que, antes de fazer qualquer tipo de contratação, ela ouve esses profissionais que têm uma visão completamente técnica, que muitas vezes o próprio diretor de futebol não consegue ter. Então, isso é profissionalismo. O Ceará está começando a engatinhar agora, isso é motivo de alegria para nós, mas também um motivo de tristeza, porque, como você falou, imagine uma Série A na mão desse departamento de futebol, um elenco de Série A, um orçamento de Série A. A gente não passaria pelo vexame que passamos em 2019, quando a gente não caiu por causa do Cruzeiro. 2018 não caímos por causa do Lisca, que fez um milagre. 2020, 2021 tivemos o efeito Vina, né? O Vina que salvou a gente, né? 2022, quando a gente estava com o elenco que eu considerava até melhor do que os outros anos, né? Aí simplesmente chega uma época do ano que não se pagou mais salário de ninguém, e o Dorival saiu naquela época, né? Cara, Carlos, o que é mais absurdo, uma vez eu vi um jornalista do Sul falando isso, né? O cara falou meio que com desdém, né? Ele falou assim, acreditasse, como pode o Ceará naquela época, brigando para não cair, contratou um cara que não tinha nenhuma experiência como treinador, que era o Lúcio Gonçalves, né? Trouxe o cara, imagina, é uma mistura de fatores. Falta de pagamento de salário. Para corroborar o que você está dizendo, o Ceará saiu de hoje, né? Olha, hoje o cara é treinador da seleção.
Na época, tudo bem, era um treinador de renome, né? Porque inclusive estava encostado por causa do CA e tal, né? O Ceará deu uma Uhum. oportunidade, beleza. Mas o cara ajeitou o time do Ceará estava jogando mais do que o elenco poderia dar. Ele conseguiu extrair do Ceará mais do que poderia extrair. Teve a melhor campanha até hoje de uma Sul-Americana na primeira fase. Não é Eu só vi o verdade? Ceará jogando igual em 2014, viu? Aquele futebol que o Dorival fez o Ceará jogar, eu só vi igual, assim, ao de 2014, se você lembra daquele time lá com o Ricardinho, do Sérgio Soares, né? Ricardinho de segundo volante, aí tinha o Eduardo Quinicão, né? Me lembrou bem aquele time, mas pena que durou tão pouco, né, Carlos? Eu lembro que o Dorival chegou, a estreia dele foi até contra o Independente, né? No Castelão, inclusive foi vaiado no intervalo, tem que sair perdendo de 1-0, entrou com 3 volantes. Aí o trabalho dele foi... Oi? Não Estava entendi. conhecendo o elenco e tal, estava sentindo o elenco. Isso. Ele escalou, foi Lindoso, Sobral e Richard na volância, né? Aí o Independente fez um gol no primeiro tempo lá. Eu lembro que no intervalo foi uma vaia louca. O pessoal até dizia assim, rapaz, já tem um presidente ruim, aí trouxeram o treinador jumento ainda. E tal. Era. Aí quando a gente virou aquele jogo, aí emplacou uma sequência de vitórias, né? Pena que aquilo aí durou menos de 3 meses. Eu acho que foi junho, começo de junho, o Dorival já estava saindo pro Flamengo, né? O Mas assim, Ceará, eu acho que o Ceará, inclusive, fez o melhor jogo, foi o último dele lá contra o América, o Ceará ganhou. Lá do América Mineiro, jogando uma bolaça. eu só achei melhor que aquele jogo foi o do Palmeiras. O do Sim,